Graça e paz, queridos irmãos. Quero convidar a todos a abrirmos a palavra do Senhor no livro 2 Reis. Nós leremos do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19, 2 Reis, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 19. Vamos pensar a respeito do que Deus faz através do seu povo, pensar um pouquinho a respeito de pessoas simples fazendo a diferença, de modo simples. A palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado lavar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor ao teu servo, porquanto o meu senhor entra na casa de Reimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Reimom. Quando assim me prostrar na casa de Reimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Deus agiu em um homem que estava leproso, que tinha uma notícia muito ruim. Nos dias de hoje, a gente mudou o nome, não é mais lepra, chama hanseníase, é um nome um pouco mais bonito, menos agressivo, mas que ainda assim era a mesma doença. E lembrar também que no contexto, alguém que era leproso, ele tinha uma notícia ruim para o resto da vida,
porque eram pessoas separadas do convívio comum, pessoas que nem mesmo poderiam ser tocadas, nem mesmo pelos seus familiares. Ninguém poderia tocá-lo, senão essa pessoa se tornaria impura, e assim teria que fazer um ritual de purificação para se limpar da lepra. Era algo muito sério que aconteceu, e é interessante também que ali aconteceu um fato extraordinário. Alguém que tinha sido levada como escrava, né, o texto diz isso, uma menina que foi levada escrava, soube que o seu senhor estava com uma notícia terrível, e ela o ajudou. Ela apontou que na cidade havia um homem chamado Eliseu, um profeta, um homem do Senhor, né, e lembrar que o profeta era um homem de Deus, era alguém usado por Deus para falar ao povo, né, para contradizer o rei quando ele estava longe do Senhor e lembrar o caminho que se devia tomar. Então era alguém que não tinha um poder extraordinário, não era uma adivinha. O profeta era um homem do Senhor e usado por Deus. Essa moça fala assim para ele: ó, minha senhora, eu sei onde tem alguém que pode melhorar essa situação. E pensando nesse contexto todo, nós vemos, em primeiro lugar, alguém fazendo diferença de forma simples, anonimamente. Algo muito importante para o povo hebreu é o nome. Vocês já perceberam? Quando Deus não gostava do nome da pessoa, ele mudava. Não, a partir de hoje, teu nome é tal. Era tal, agora é esse. Mudava. O nome é muito importante. Genealogia, né, o livro de Mateus começa com genealogia, porque é muito importante os nomes que precederam e aqueles que precederam Jesus Cristo. Para eles era muito importante o nome. Nos dias de hoje também, né? Uma pergunta simples que nós fazemos para conhecer alguém: como é o seu nome? Algo importantíssimo para nós, saber o nome. A primeira coisa que nós aprendemos a escrever, pelo menos no meu caso, foi um nome. E essa moça que revolucionou ali, que apresentou o Deus Altíssimo para alguém que não conhecia, para alguém que era idólatra, para alguém que era um ímpio, não é nem mencionado o nome dela. Anonimamente, ela fez a obra do Senhor. Anonimamente, ela apontou para onde havia salvação naquele momento para o Senhor dela. Lembrando mais uma vez que a lepra era algo severo, e o texto nos diz que Naamã, ele era um homem muito importante para o povo dele. E aquilo que tinha chegado até a vida dele, acabaria com toda essa carreira, né, que até que ele construiu e visto como um grande homem. Mas anonimamente, uma moça aponta para a salvação. Ela conta, ela tinha todos os motivos para murmurar, falar assim: eu que não vou falar, eu sei onde tem a cura, não falo. Me botou aqui como escrava, que morra. Ela tinha todos os motivos. Poderia murmurar com Deus, falou: Deus, olha eu aqui, né, morava feliz com a minha família e agora estou aqui sofrendo como uma escrava. A vida dessa moça nos lembra muito a vida de Paulo. Muitas vezes preso, açoitado, e continuava dando glórias a Deus. Essa moça, ainda que anonimamente, apontou para a glória de Deus. Ela apontou para quem poderia transformar a vida daquele homem, o nosso Deus. Quantos de nós hoje conhecemos, né, a solução para a maldade humana, a solução para os problemas, a solução para toda a nossa vida, inclusive o pior deles, que é a morte eterna, né? Quantos amigos nós temos, pessoas bem-sucedidas, que nós gostamos muito, ou pessoas que até mesmo nós não gostamos, a palavra nos ensina a amar os inimigos, então também a eles nós devemos pregar o Evangelho. Nós temos a oportunidade de, mesmo que anonimamente, mesmo que ninguém saiba o nosso nome, apontar aonde tem a salvação. Anonimamente, essa menina israelita, ela fez a diferença. No meio onde ela estava, na condição que ela estava, ela fez a diferença. E um homem soberbo, poderoso, se prostrou diante do Senhor, porque ela tomou uma iniciativa. Ela apontou aonde estava a salvação. Ela apontou quem poderia transformar a vida daquele homem que a partir daquele momento estava condenado. E que após ter sido curado, teve a liberdade novamente. Quantos de nós, ou todos nós aqui, conhecemos Jesus Cristo? Sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele tem poder para curar, que Ele é a salvação, que Ele é um ungido, enviado do Senhor. E muitas vezes achamos, não, mas
quem sou eu? Não, quem vai ter que falar de Jesus são os missionários, são os pastores, os presbíteros, os oficiais da igreja. Somos nós todos. O ID de Jesus é para todos. Ainda que anonimamente, e assim, né, nós somos convidados a fazer mesmo a mão direita sem precisar saber o que a mão esquerda faz. Ajudar, fazer, trabalhar, servir anonimamente, mas servir ao Senhor. Nós somos convidados a perceber a vida dessa moça e nos constranger a fazer igual ela, a servir, onde quer que estejamos, servir ao Senhor, apontar para Jesus Cristo, apontar que quem salva é só Jesus, apontar que Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, apontar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele transformou as nossas vidas e a partir dessa transformação nós somos convidados a transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Pessoas simples fizeram a diferença de forma anônima e também humilde, que é o segundo ponto que eu queria pensar esta manhã. De forma humilde. Essa menina era muito humilde. Como eu disse, ela poderia, né, e teria todos os pretextos para não ajudar ele, para não apontar para o Senhor dos exércitos, para não contar que havia ali um homem de Deus, um homem que tinha um livre acesso ao Senhor, e que ele poderia resolver, poderia fazer alguma coisa. Lembrar que alguns relatos anteriores diz tudo que Eliseu fez, né? Grandes prodígios ele fez, e mais uma vez lembrando que não foi por ele, o poder não estava em Eliseu, o poder estava no Deus de Eliseu. É esse Deus que nós servimos. Deus não mudou. Hoje chegou a nossa vez, é a nossa responsabilidade de apontarmos para esse Deus, para servirmos a esse Deus, não nos acovardarmos, não nos sentirmos inferiores, não nos sentirmos menores, porque eu não sei falar. Eu já ouvi, eu não falo muito de Jesus porque eu não sei falar. Gente, para aprender a falar de Jesus, a gente só precisa começar. Lendo a palavra, a gente já tem as ferramentas suficientes para falar de Jesus. Eu conheço uma senhora muito simples, que nem mesmo estudou. Ela me contou que aprendeu a ler tentando ler a Bíblia. E conseguiu. E eu nunca vi uma pessoa com um coração tão ardente para falar de Jesus como aquela senhorinha. Só sabia ler a Bíblia. Não sabia nem escrever o nome, mas ela conseguia ler. E um dia ela me falou assim: Renato, a minha maior alegria é poder servir ao Senhor com o mínimo que eu sei. E isso ali me deu uma lição que a gente tem que a cada dia mais e mais nos aprimorar, buscar mais ferramentas, de forma simples, de forma humilde, apresentar o Deus da salvação, apresentar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. É uma notícia que parece tão simples, mas que para quem não conhece é transformadora. Teve um rapaz que ele conheceu Jesus e um amigo dele já era cristão. Aí um dia ele indagou, falou assim: nossa, mas por que você nunca falou de Jesus para mim? Ele falou assim: mas eu convidei você para ir na igreja. Ele falou assim: você me convidou para ir na igreja, mas você não falou de Jesus para mim. Nós somos convidados a falar de Jesus, o Deus que enviou seu Filho para todo aquele que estava condenado à morte ter vida. Foi isso que essa moça fez. Ela apresentou uma maneira para que aquele homem pudesse ter vida. Nós somos convidados a agir humildemente e fazer isso. E é interessante porque nossa sociedade, ela sempre tende a apontar e levar os louros para quem é protagonizante, não é? Você vê um filme. Quem é o mais famoso do filme? O principal. Você vê uma série, quem é o mais famoso? É o principal. Mas para aquele principal poder subsistir, tem um monte de coisa acontecendo, mas ninguém lembra. E muitas vezes nós nos vemos como coadjuvantes. Fala assim: não, mas eu estou aqui. Deus chama todo mundo, simples e humildemente, servir ao Senhor. Nós somos convidados a olhar para Jesus e ver que Ele, de forma simples, de forma humilde, nos ensinou o Evangelho que é para ser vivido e que é para ser ensinado, para nós apontarmos para a glória de Deus. O rei de Israel ficou indignado com aquilo. Ele rasgou suas vestes em sinal de indignação. Porque quando chegou aquela carta, ele falou assim: por acaso eu sou Deus? Como que eu vou resolver esse problema?
Lembrando mais uma vez que havia tensão entre aqueles povos e a preocupação deles se não era uma armadilha, uma cilada para que aquilo ali acontecesse. Mas mesmo assim ele recebe, Naamã chega lá com todo o seu cortejo, com muita riqueza e com muita soberba, faltando um pouquinho de humildade. Foi falado para ele fazer algo simples, e então ele fica totalmente irado. Mas nós somos convidados a perceber nesse texto também que Deus trabalha de forma simples. Muitos de nós esperamos e queremos ver Deus de uma forma tremenda, né? Eu lembro no seminário a discussão a respeito da travessia do Mar Vermelho. Qual foi o acontecimento? O que gerou aquilo? Por que o mar separou? E tem muitos estudos e muitas teorias. E a nossa tendência é sempre pensar que é um mundão de água, é aquela parede autona, né? O peixe vindo na bordinha, não consegue passar, o ventão, um monte de coisa assim, cinematográfico. Mas o Deus que nós conhecemos, ele tem poder para dizimar um exército, o mais poderoso do mundo, com meio metrinho de água. Mas nosso coração não quer meio metro de água. A gente quer ver um filme que tem um paredão gigantão, porque a gente quer ver o extraordinário, quer ver o chão tremer, quer ver coisas cinematográficas. E Deus age, muitas vezes, de forma simples. E nós precisamos ter humildade para perceber isso. Coisa que até aqui estava faltando em Naamã. Ele, no versículo 10, ele escuta o que ele deveria fazer e fica indignado. Nossa, mas lá na minha terra tem rio muito mais limpo que esse. Aqui, esse rio sujo de vocês, eu vou entrar nesse negócio aqui. Eu queria, ele nem mesmo veio encontrar comigo, eu queria que ele colocasse a mão, eu queria um arrepiozinho, eu queria um trovão, um terremoto, eu queria uma coisa extraordinária. E a resposta que ele teve foi, vai lá e entra 7 vezes na água. Na humildade, que ainda estava faltando. Mas que aconteceria. Mais para frente, aconteceria. O texto fala isso. E o que nós somos chamados é lembrar que Deus trabalha de forma simples. Muitas vezes nós queremos o modo mais rabuscado. E precisamos ter humildade para perceber o modo simples do agir de Deus. Ter humildade para lembrar que nós somos servos, não somos senhores. Então nós temos que servir ao Senhor. Nós não temos que ser servidos, nós temos que servir. Cada um de nós é convidado a prestar atenção no que a palavra do Senhor nos chama a atenção. Pessoas simples fizeram a diferença de forma anônima, com humildade, e provaram do poder de Deus. Aquele homem estava indignado, porque não teve a recepção que ele esperava, afinal ele era alguém de renome. Como assim ele não veio nem encontrar comigo, mandou um mensageiro? Como assim somente me entrar numa água e tá bom já? Não, quero coisas grandes. Mas havia ali conselheiro, ele falou assim, se ele falasse para você fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Faria. Então por que não? Por que você não vai lá e não toma esses banhos? Por quê? Então ele foi. E aí então aconteceu o extraordinário. Na forma simples, ele foi curado. Na forma simples de tomar um banho numa água mais suja do que ele estava acostumado a entrar, aquele homem foi curado pelo Senhor. E a partir daquele momento, que ele prova do Senhor de uma maneira extraordinária, que com certeza ele nunca tinha visto, com certeza esperava coisas grandíssimas. Não sei se existe essa palavra, grandíssima. Deve existir, é muito, muito grande. E não estava acontecendo. E por meio de alguns banhos, 7 mergulhos, o extraordinário aconteceu. Houve uma conversão. Uma menina que lá no começo da história, que nem mesmo o nome é citado, nós não sabemos quem é, apontou para o Deus da salvação. Esse homem, até de certa forma contra gosto, provou do Senhor. Provou a salvação. Isso nos mostra, queridos, que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser servos, de forma anônima, apontar para Jesus Cristo, ter a certeza que quem faz a obra é o Senhor. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Levi, logo quando eu cheguei na Betel, ele falou assim para mim, filhão, faz o simples que dá certo. Porque a gente vê tendências a querer fazer um monte de coisa, pintar a igreja de um monte de cor, botar um monte de equipamento e fazer grandes coisas. Faz o simples. E Deus está agindo até hoje lá, pelo simples.
Nós somos convidados a perceber o que Deus está fazendo, mesmo que de maneira simples, da maneira que nós não esperávamos ou não queríamos. A gente quer coisa grande, quer coisa brilhosa, né? Quer ver o chão tremer, quer ver luz piscando, quer ver uma paredona de água. Mas Deus trabalha de maneira simples, mas também de maneira extraordinária. E aquele homem, então, no versículo 14, nos diz que ele mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como de criança. Naamã provou do Senhor, e ele confessa o Senhor. Ele diz, no versículo 16, porém ele diz, tão certo como vive o Senhor, e cuja esperança estou, não aceitarei isto com ele, para que o aceitasse, mas ele recusou. Não, perdão, estou lendo errado. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, e ele, com toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que com toda a terra não há Deus, senão em Israel. Uma profissão de fé. Pense que da maneira simples que nós trabalharmos, Deus vai agir no extraordinário. Nós somos convidados a prestar atenção nas coisas simples, a nos dispor a servir ao Senhor de forma simples, porque com essa disposição nós iremos provar do Senhor. Com certeza esse homem voltou para casa todo alegre, contente, contando para sua esposa, mostrando que agora aquela lepra, aquelas feridas, agora estavam fechadas, e era uma pele como de nenê, e é gostoso passar a mão no nenê, né? É a pele lisinha, macia, né? Foi restaurado. Com certeza aquela moça viu que teve alguma coisa diferente naquela casa desde então. E outra coisa sensacional é que ele morava num país idólatra. E o senhor dele era idólatra, e ele já se preocupa com isso, porque ele fala assim, todas as vezes que o meu senhor for lá, o Senhor me perdoe. Mesmo quando ele pegar na minha mão para mim ir lá, o Senhor me perdoe. A partir daqui teve temor, a partir daqui teve conversão. Nós somos convidados a servir ao Senhor de maneira simples. Somos convidados a trabalharmos com humildade. E servindo ao Senhor, com certeza, nós iremos provar mais do Senhor. Quando nós estamos buscando, a gente acha. Quando nós estamos servindo, nós provamos de coisas extraordinárias. Ainda que simples, mas extraordinária. Nós somos convidados a perceber que é possível fazer a diferença de uma forma simples, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós temos. Porque não é o nosso poder, é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Senhor. Lendo um texto de Agostinho de Hipona essa semana, eu achei uma frase bem interessante. Ele diz assim, pessoas não fazem o bem para serem vistas, mas para que Deus seja revelado por meio delas. Esse deve ser o nosso pensamento. Servir ao Senhor de maneira simples, mas servir para o Senhor. Lembrar que nós temos uma missão aqui. Não estamos aqui simplesmente para fazer peso na terra, para esquentar banco de igreja. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos fazer, servir ao Senhor com excelência. De maneira simples, de maneira humilde, mas como para o Senhor, não para homens. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor a Tua palavra, agradecer ao Senhor a Tua chamada, a lembrarmos que nós somos servos do Senhor. A lembrarmos, ó Deus, que nós temos que servir ao Senhor com humildade, servir ao Senhor, ó Deus, de forma simples, mas debaixo da Tua santa vontade, ó Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Esse ano, ó Deus, nós comemoramos 95 anos desta igreja. Há 95 anos o Senhor tem despertado vocações, o Senhor tem levantado pessoas para aqui servir. Ó Deus, que todos nós possamos continuar entendendo essa urgência da missão. Entender, ó Deus, que com o simples nós podemos fazer grandes coisas, porque o poder é do Senhor. Ó Deus, que a nossa vida realmente seja para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, nos ensina, nos ajuda, nos capacita. Ó Deus, para que cada dia mais e mais possamos ser servos fiéis ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Convidamos a todos